Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Nós vamos retomar a leitura a partir do versículo 14, não é isso? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Nós tivemos aqui no capítulo 8, aquela introdução com respeito à perseguição de Paulo aos cristãos, né? Primeiro foi o sepultamento de Estevão, depois a conduta de Saulo com respeito aos cristãos, que todos estavam dispersos, lembra? Que os cristãos, por causa da perseguição, se dispersaram e para onde eles foram, eles levaram essa responsabilidade de pregar a palavra. E Filipe foi para Samaria, e você vai ver agora o evangelho em Samaria. A primeira parte da ação de Filipe foi ministrar cura, libertação. As pessoas estavam se convertendo em massa. Havia ali uma prosperidade de almas, digamos assim. A igreja em Samaria tinha se tornado a maior igreja depois de Jerusalém. Imagina isso, um lugar desprezado, um lugar que não era referência de pessoas devotas a Deus, seguidoras dos preceitos de Deus. Samaria é um lugar marcado por um povo desviado da fé, um povo que tinha o seu próprio templo, um povo que julgava o que aceitar ou não da Bíblia, né, das Escrituras. Mas Filipe foi e fez uma evangelização já logo no início, e as multidões se chegaram. E essa notícia percorreu, foi longe e chegou até Jerusalém. Claro que eles não tinham internet para facilitar a comunicação, mas de algum modo a notícia da prosperidade do evangelho lá na Samaria chegou à igreja em Jerusalém. Lembra que todo mundo tinha se dispersado, mas os apóstolos ficaram. Então, eles estavam sediados ali em Jerusalém e houve um conselho naquele momento. E foi decidido que Pedro e João iriam em Samaria. É interessante esse versículo aqui porque ele desmonta um pouco daquela ideia que a Igreja Católica, o romanismo, passa que Pedro tinha primazia. Porque quem tem primazia decide o que fazer. E aqui está dizendo que a igreja decidiu, os apóstolos decidiram enviar Pedro e João. Então, ele não se auto-enviou, ele foi enviado pelo conselho ali. Eles conversaram e houve uma decisão. E Pedro, juntamente com João, foram enviados para Samaria. E outra coisa interessante também da gente lembrar, quando eu leio esse versículo aqui, eu me lembro, quando João e seu irmão, Tiago, pediram para Jesus se podia rogar a Deus para enviar fogo sobre Samaria. Vocês lembram desse pedido? Olha o espírito deles, né, daqueles dois, naquele momento. Eles estavam determinados, por causa da má recepção na Samaria, em impedir para que aquele povo fosse destruído. E agora eles estão vivendo um outro tempo, um tempo em que, olha, a obra está crescendo lá. É impossível não passar um filme na sua cabeça, porque a gente também já viveu isso. Lugares que, de repente, nós não fomos tão bem-sucedidos, nós vivemos problemas, e, de repente, você ouve falar que aquele lugar, o evangelho está crescendo, que as pessoas estão se entregando ao Senhor Jesus, que a obra ali está se tornando grande, né? E você mesmo não acreditou que aquilo podia acontecer em algum momento. Quantas vezes nós não recebemos uma responsabilidade de Deus e aquela responsabilidade não cresce, não prospera nas nossas mãos, e a gente acha que o problema não é nosso, é o povo, mas o problema é nosso. Porque aqui foi uma pessoa diferente, não é?
Nós temos aqui a ação de Filipe e os samaritanos se renderam. E com Jesus também. Ele evangelizou para a samaritana e a samaritana conseguiu evangelizar toda aquela cidade onde ela morava. Então, quando alguma coisa vai mal, antes de culpar as pessoas, de culpar o lugar, de arrumar as nossas desculpas, porque nós somos excelentes advogados em causa própria, nós precisamos olhar para os nossos erros, né? Porque eles quiseram destruir uma cidade, um povo que iria se converter, que iria se voltar para o Senhor Jesus. Então, não dá para a gente não se lembrar dessa passagem. E outro ponto importante aqui, que eu gosto, é da mistura entre Pedro e João, né? Porque se você olha para a personalidade de Pedro, você vai ver um homem extremamente agitado, impulsivo, né? Claro que essa impulsividade foi dominada pelo Espírito Santo, não sei até que grau, se foi toda, se foi, né, em parte, porque algumas coisas da nossa personalidade continuam depois da nossa conversão. Mas você vê um Pedro que é agitado, isso dá para perceber através das Escrituras. Junto com um João que nós percebemos que é mais calmo, que é mais centrado, que é mais sereno. Então, na obra de Deus, nós temos essa mistura de pessoas, né? Nós não precisamos trabalhar para formar pessoas iguais. Nós nem devemos desejar isso, porque o Espírito Santo trabalha com pessoas diferentes. Então, eu gosto dessa combinação. Jesus, quando disse sair de dois em dois, ele disse desse companheirismo, dessa amizade, de nos tornarmos um só com uma pessoa que é diferente de nós. Então, João não era igual a Pedro e Pedro não era igual a João, mas isso não era uma barreira para o crescimento do Evangelho, para se fazer a obra de Deus juntos, né? Você nunca vai trabalhar com alguém que é igual a você. E isso não é um problema, isso não é uma frustração. A obra de Deus vai até ganhar e vai ter vantagens nessas diferenças. Porque se por um lado eu tenho um Pedro que é muito intrépido, ousado, que vai lá e se atira para fazer as coisas, eu tenho um João que para, que pensa, que reflete. Isso num casamento faz bem. Quando as pessoas são muito parecidas, eu acho que perde um pouco a graça, né? Você vê que há uma diferença em tudo, até na natureza. Você não vê uma continuidade de formas, de cores o tempo todo. Pelo contrário, quantas árvores nós temos, mas todas elas são diferentes, você não encontra uma que é exatamente igual à outra. Quantas flores, quantas frutas, quantas cores, né? E quando o Senhor Jesus junta pessoas muito diferentes, é porque certamente Ele quer que nós venhamos aprender com aquela diferença. Por exemplo, todas as vezes que eu estive perto de alguém muito agitado, eu precisava pegar um pouco daquela agitação. Quando eu estive perto de gente mais calma, eu precisava daquela calma. Porque nós precisamos dessa mescla. O outro ser humano o cumprimento daquele versículo, ferro com ferro se afia, sabe? O outro nos molda, o outro nos disciplina, nos ensina. Nós encontramos o nosso crescimento, esse crescimento que a gente tanto deseja, nessa convivência. Então, ao invés de evitar o diferente de você, aceite quando Jesus colocar alguém que é muito diferente ali, que às vezes até te irrita. A calma daquela pessoa até te irrita, mas você precisa. Você está casado com alguém que é mais calmo, você precisa da calma daquela outra pessoa. É como se ela fosse o seu calmante. Todas as vezes que você estiver agitado, querendo que as coisas sejam feitas no seu tempo, aí vem o outro e demora um dia para fazer aquilo. Deus está te ensinando paciência. É a forma que Ele tem de te tornar paciente. Às vezes nós oramos, meu Deus, me faça, eu quero ser mais paciente. Então, a forma dele responder as nossas orações é mandando gente mais calma. Muitas vezes é. Ou
demorando para responder uma oração nossa, porque aí a gente aprende a ser paciente, né? Não é assim, eu vou orar e alguma coisa vai ser divinamente colocada aqui, pum, e eu já sou paciente. Não, não é assim que acontece. Acontece da forma mais difícil, né? Então eu gosto muito dessa mistura de Pedro e João. Quem tem sido o seu Pedro hoje, se você é João? E se você é João, quem tem sido o seu Pedro? Basta você olhar para a sua realidade hoje, para o seu presente, que você vai encontrar, né? O 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Jerusalém é sempre considerada uma cidade que fica no alto. Então, quando você se desloca para todos os lugares, você, de certa forma, está descendo, porque você sempre sobe para Jerusalém. Então, quando você sai de Jerusalém, você está descendo, né? E a Samaria, quando você olha geograficamente, Samaria está mais abaixo ali no mapa, né? E quando eles chegaram lá, havia algo para ser feito. A obra nunca está completa. O trabalho vai sempre buscar níveis mais altos. A gente sempre pode chegar a um nível mais alto. Por exemplo, o povo tinha sido batizado, nós vemos isso. Eles foram batizados nas águas, eles foram curados, eles foram libertos, eles se arrependeram dos seus pecados, mas faltava o Espírito Santo. Então, está sempre faltando um degrau para se chegar mais alto nesse processo de conhecimento de Deus, de salvação. Qual o nível mais alto nós precisamos chegar hoje? Você consegue identificar que posição do bastão você está agora? Onde? Qual lugar? Você está segurando o bastão e você vai passar esse bastão para alguém. E aí, você está conseguindo avançar? Você está caminhando? Porque nós vamos ter que chegar num determinado momento e passar o bastão para outros. E aí? Nós nunca podemos também nos esquecer, eu falo muito de coisas que a gente não pode esquecer, né? Haja memória, mas é a memória espiritual essa. É que nosso trabalho vai sempre deixar um rastro. Às vezes a gente passa no lugar e nós pensamos assim, eu estou fazendo meu trabalho aqui, vai chegar o dia que eu vou embora ou que o Espírito Santo vai entregar esse trabalho para uma outra pessoa. Eu não vou embora, mas de repente isso aqui vai passar para uma outra pessoa. E ponto. Ponto sim, mas você vai deixar as suas pegadas, o seu legado ali, a sua história. Hoje nós temos a história de Filipe na Samaria. Nós temos aqui, na biografia de Filipe, que ele passou por Samaria. Então, todos os lugares e todas as responsabilidades que Deus nos der ao longo dos anos, elas vão fazer parte da nossa história. Vai estar na nossa biografia. Fulano passou por essa igreja, né? Passou por esse lugar. Esse grupo já teve essa pessoa. Essa responsabilidade já foi feita, executada por essa pessoa aqui. Nós vamos marcar um lugar e um lugar vai nos marcar. Então, nós temos que ter essa consciência todos os dias. Porque às vezes nós vamos vivendo a vida e passa-se 1 ano, 2 anos, a gente perde um pouco a noção. Um dia nós vamos sair e as nossas marcas vão ficar naquele lugar. A forma como eu trabalhava ali, como eu tratava as pessoas, como eu atendia, tudo aquilo vai ficar. Vai ficar a marca da forma como eu me entreguei àquele trabalho. E aquele trabalho também vai me marcar, porque a gente leva um pouquinho de cada lugar. Não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Eu me lembro de todos os lugares por onde o Espírito Santo nos levou ao longo desses anos. E eu tenho um pouquinho de cada lugar, um pouquinho de cada pessoa. Todo mundo contribuiu de alguma forma para me tornar o que eu sou hoje. Então é importante a gente pensar dessa forma também. E aqui eles oraram,
o que nós podemos fazer para que aconteça aquilo que está faltando. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Não só enxergar o que está faltando. É orar, é jejuar, é evangelizar mais, é nos entregar mais, né, na nossa comunhão com Deus, na nossa vida espiritual, é aprender a língua, é atender mais o povo. O que está faltando? Estava faltando receber o Espírito Santo, mas estava faltando também orar por aquele povo, né? O 16 fala, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Há aqui uma obrigatoriedade que se recebe o batismo só pela imposição de mãos? Não. Pode ser por imposição de mãos, como pode não ser, pode ser na igreja, pode ser em casa, né? Nós falamos isso na passagem de Atos 2, quando aquela multidão, né, de 120 pessoas recebeu o Espírito Santo, eles estavam ali reunidos numa casa, numa atividade comum. A gente não sabe se eles estavam de pé, sentado, se eles estavam conversando. O Espírito Santo estava ali e os envolveu. Aqui você vê pela imposição de mãos, mas não há uma obrigatoriedade. Nós não podemos enxergar em determinadas passagens da Bíblia uma imposição de Deus e criar uma doutrina. É assim que tem que acontecer. Essa aqui foi uma forma da experiência. Então, a experiência não é a doutrina. A experiência é a experiência. Foi assim, mas pode ser de outras maneiras, né? E a imposição de mãos e o batismo com o Espírito Santo foi um facto tão notório, tão especial, que você vai entrar agora numa outra etapa da história de Simão. Nós vamos ter a continuação da biografia, da triste biografia de Simão, mas ela está completamente associada ao batismo com o Espírito Santo aqui. Porque ele viu aquilo acontecer, ele viu os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, impondo as mãos e o Espírito Santo descendo. Aquilo foi algo tão visível, tão marcante, que ele vai ter um desejo dentro de si. Então não foi algo simples assim que aconteceu em secreto, num lugar reservado, aconteceu no meio da igreja, visível, diante de todas as pessoas. De modo que Simão olhou para aquilo e falou, isso aqui eu não faço. Isso aqui, nem os meus melhores truques eu consigo executar uma coisa dessa. Não é que o facto de impor as mãos era algo extraordinário. Impor as mãos é a coisa mais simples. Você levanta as suas mãos e pousa na cabeça de alguém. Mas era o poder que havia descido após a imposição de mãos. Então ele passa a desejar aquilo. E aí, antes de falar propriamente da atitude de Simão, eu queria falar algumas coisas sobre Filipe. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. As Escrituras falam isso. Não é nenhum homem que fala. Se está aqui relatado nas Escrituras, é porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Filipe tinha testemunho, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo tem testemunho. Ele estava desenvolvendo um trabalho verdadeiro, um trabalho sincero. O trabalho dele era um trabalho de Deus, mas nada disso impediu que um falso convertido estivesse ali no meio. Muitas vezes a gente acha assim, mas se apareceu essa pessoa falsa, essa pessoa que não é convertida, que fingiu ser convertida e que deu muitos problemas para a obra de Deus, é porque quem estava fazendo o trabalho ali não tinha discernimento, né? Porque eu já vi muitas vezes essa culpa cair em cima de quem está fazendo o trabalho. Aqui você tem Filipe irrepreensível.
e você está vendo um Simão completamente perturbado, endemoniado. Mas por que Filipe não viu que Simão era um falso convertido? Porque nós lemos nos versículos anteriores que Simão começou a ficar o tempo todo com ele. Simão aceitou a fé, né? Vamos colocar aspas, ele aceitou, ele supostamente se converteu, mas a conversão dele não foi genuína, a gente pode ver através do que vem a seguir. Mas a culpa não foi de Filipe. Filipe fez a parte dele. Assim como a culpa não era de Pedro nem dos apóstolos, porque Ananias e Safira foram gananciosos, avarentos, mentirosos. Mas nós não podemos atribuir todos os joios da obra a uma pessoa. Então, se eu não descubro que alguém é falso, está ali com má intenção, ou que aquela conversão não é sincera, e aquela pessoa futuramente causa dores ao trabalho, dores à obra, a culpa foi minha, eu não posso assumir toda essa responsabilidade. Há coisas que Deus permite, mesmo a gente tendo todo cuidado. Nós temos que, e eu não estou falando aqui que nós não temos que ter cuidado, que nós não temos que buscar discernimento, mas há coisas que Deus permite, Ele vai permitir. Há uma confiança no Espírito Santo, e é isso que eu tomo para mim. Porque muitas vezes nós temos que referenciar alguém, e aí eu não vou falar, eu não vou enxergar que ninguém é de Deus porque eu não quero essa responsabilidade. Ah não, porque amanhã ou depois, se essa pessoa der problema, isso vai cair nas minhas costas. Eu vou jogar Simão nas costas de Filipe? Como eu disse na meditação passada, quando se joga a rede, vem peixes bons e peixes ruins. A Igreja de Jesus, nós podemos dizer que a obra de Deus, ela é como aquele navio pesqueiro. Vocês já ouviram, talvez já tenham ouvido falar isso, né? Tem gente que pensa que a obra de Deus é o cruzeiro, que você entra e que tem garçons, que tem comida à vontade, lindas paisagens e uma cadeira confortável para você sentar e viajar. A Igreja de Jesus é um navio pesqueiro que sai em alto mar e que ninguém está sentado ali curtindo, está todo mundo trabalhando. Quando você vê aí no porto, dá para a gente ver bem isso. Quando sai um navio para pesca, não tem ninguém que vai para relaxar. Todo mundo que entra no navio pesqueiro entra para trabalhar. Então, nós entramos para ganhar almas, para lançar a rede. E nessa rede pode vir Ananias e Safira. Podem surgir muitos Simões por aí. E faz parte. Simplesmente, às vezes, essas pessoas vão nos causar dor. Quantos Simões já não surgiram? Quantos Ananias e Safira já não surgiram na história da Igreja Universal? Causam dores? Causam. Mas se Deus permite alguma coisa, algum propósito, Ele tem para nos ensinar. Então vamos num navio pesqueiro lançar rede. Confiar no Espírito Santo. Não é simplesmente confiar na pessoa. É confiar no Espírito Santo, no dirigente da obra. Quando se levanta uma pessoa para servir de alguma forma, né, seja numa função de obreiro, de evangelista, como responsável de um grupo, como ser um pastor, nós estamos confiando no Espírito Santo, que prepara pessoas. Nós estamos demonstrando e dando um voto de confiança que nós cremos que o Espírito Santo prepara e trabalha nas pessoas. Porque se eu não confio que o Espírito Santo é capaz de transformar uma pessoa e começo a duvidar de tudo e todos, eu amarro a obra e eu deixo de crer no maior poder do Evangelho, que é formar novas criaturas. Né? O Evangelho forma novas criaturas. Então, esse parênteses que eu queria abrir para falar de Filipe. Então, na nossa caminhada de ir pescando almas, lançando a rede, de ser pescadores de homens, nós vamos às vezes pescar um Simão na vida. E isso está no controle do céu. Não está no nosso controle, realmente a gente não controla.
nós não controlamos, está no controle de Deus. Ele vai querer, agora vamos no 18, ele vai querer comprar aquilo que não se compra, né? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então, ele viu aquilo que era sobrenatural. O Espírito Santo, quando desce sobre alguém, também isso aqui é outra coisa para a gente observar, né? O Espírito Santo, quando desce, algo visível e externo acontece. Nós sabemos que algo interno, muito extraordinário, se passa ali. Porque um novo ser está sendo gerado dentro da alma daquela pessoa. Um novo ser, uma nova criatura passa, né, a regeneração acontece pelo Espírito Santo. E um novo ser passa a habitar ali dentro. Então, dentro a gente sabe que há uma mudança geral. Mas agora nós podemos perceber que há algum sinal visível também do lado de fora. Porque ele percebeu. Não é? Ele percebe aqui que receber o Espírito Santo é algo que vai deixar as pessoas felizes, com paz. As pessoas estão diferentes de alguma forma. E aí ele pensa, eu preciso ter esse poder também. Todas as vezes que nós vemos algo, o mundo é assim, né? Você passa diante de uma cafeteria, diante de uma loja de roupas, diante de uma sapataria, o que está ali, você gosta de repente, né, do que está na vitrine, na montra, mas você tem consciência que aquilo tem um preço, que você tem que pagar por aquilo. Não tem como você entrar numa loja e simplesmente falar, eu quero isso, eu quero aquilo e pronto, é sair. Você tem que pagar. Então, todo mundo tem noção disso. Simão também tinha. Só que ele chegou diante de algo, porque se tudo nesse mundo você tem que pagar monetariamente, né, você tem que ter dinheiro para comprar, diante de Deus e diante das virtudes dele, do poder dele, diante do reino dele, tudo que tem ali, nada é comprado com dinheiro. Tem um preço, mas não é pago com dinheiro. Simão só sabia o preço das coisas em dinheiro. Ele só sabia, ele era um homem carnal. Então, ele só sabia lidar com coisas de forma carnal. Ele estava querendo comprar aquilo que não se compra. Às vezes, você vê muito isso no mundo, as pessoas querem comprar aquilo que dinheiro nenhum compra. E o mundo quer comprar alegria, e aí compra, né, as pessoas, você vê, as pessoas compram bastante entretenimento, elas compram bastante roupas, elas compram bebidas, drogas, porque elas querem o quê? Alegria. Mas a alegria não se compra com isso. Mas elas não sabem ou não querem pagar o preço espiritual da alegria, então é mais fácil você ir lá e oferecer o dinheiro. Né? Elas querem um prazer no nível mais alto e elas entram em múltiplos relacionamentos. Namora com um, outro, casa, descasa, porque elas querem sentir aquela satisfação, aquele prazer. Mas aquilo que elas estão buscando, naquilo que elas estão buscando, elas não vão encontrar aquela satisfação. Simão está querendo pagar com dinheiro o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Aí você fala assim, mas que loucura, realmente, ele é um homem louco, né? Mas ele é um homem carnal. As pessoas carnais, e Paulo fala isso lá aos Coríntios, né? Elas não entendem as coisas de Deus. As coisas de Deus são loucura para ela. Vai ser sempre loucura. Simão entendia de truque. Ele entendia sobre trocar. Eu quero isso, então eu vou dar isso aqui e pronto. Mas ele estava ouvindo a palavra e de alguma forma, eu creio que a palavra de Filipe estava mostrando sobre entrega.
Às vezes as pessoas não sabem como se entregar, ou às vezes elas não querem se entregar. Porque o preço aqui para o Espírito Santo é a entrega genuína, a entrega 100%. E será que Simão não tinha percebido isso naquelas pessoas que foram batizadas? Porque nós percebemos, quando há alguma coisa diferente em nós percebemos. Porque nós somos muito comparativos, nós olhamos para o outro e a gente percebe, quando nós não temos alguma coisa, a gente vê que está faltando algo em nós. O outro tem e eu não tenho. Então Simão era um homem vivido. Ele deve ter percebido, essas pessoas se entregaram, mas ele não estava com coragem para se entregar. Então, vamos tentar um caminho mais fácil? O caminho do dinheiro é o caminho fácil, né? O caminho do dinheiro é você querer o poder, aqui, oferecer o dinheiro, no caso, é você querer o poder, mas não querer a Cristo. Você quer as bênçãos de Deus, mas você não quer Deus. É você separar, eu quero esse poder, né, do Espírito Santo, mas eu não quero a santificação do Espírito Santo. Eu quero viver essa experiência e ter também autoridade para colocar a mão na cabeça de outras pessoas, mas eu não quero me submeter ao dono desse poder. Porque para receber o Espírito Santo, o desejo tem que ser certo, correto. Muita gente hoje não recebe porque o desejo é errado. Nós temos hoje muitos Simões que querem o Espírito Santo para determinados fins. Não querem o Espírito Santo para terem uma comunhão maior com Deus. Querem para usufruir do que o Espírito Santo tem a oferecer. Ele viu que o Espírito Santo dava paz, dava alegria, ele viu que o Espírito Santo dava o dom de línguas. Talvez essas pessoas aqui tenham falado em línguas estranhas, e aquilo era algo sobrenatural. Digamos, ele deve ter pensado, esse truque eu não consigo fazer, dessas pessoas falarem em línguas, dessas pessoas se tornarem tão poderosas assim, eu não consigo. Então, o que eu posso? Qual o caminho mais fácil para que eu tenha o mesmo poder de Pedro e João? Porque você vê que ele não está querendo só o Espírito Santo, ele está querendo o poder também de poder colocar as mãos e as pessoas receberem. Ou seja, eu quero comprar porque eu quero vender. Olha o comércio. Eu quero comprar esse poder e eu quero depois vender. Por quê? Agora a gente tem que ir na raiz das coisas, né? Mas por que ele queria isso? Lembra que antes nós tivemos aqui o relato que toda a cidade ficava iludida com as mágicas dele. Toda a cidade dava crédito a Simão porque os truques eram fabulosos, era o melhor que se tinha, não tinha ninguém melhor do que ele. Mas agora chega Pedro e João e eles têm um poder que é maior do que o dele. Ele olhou para si e depois olhou para Pedro e ele viu, eles têm algo que realmente é muito melhor, é muito maior do que o que eu tenho. Com o meu poder, eu já não consigo encantar as pessoas. Eu já não consigo iludir as pessoas. Então, eu preciso ter esse outro poder. No fundo, o que ele queria era ter a atenção das pessoas. Ele queria voltar a ser o centro da atenção como ele era. E ele viu no Espírito Santo um motivo para isso. Então, ele só está trocando de mágica, porque ele não quer o Espírito Santo, ele quer a mágica. Há um feiticeiro ainda morando dentro de Simão. Há um mágico que não morreu. A velha criatura está ali. E ele só está querendo trocar de truque. Agora, eu vou fazer aquele exercício que eu costumo fazer com todas as passagens bíblicas. Eu faço sempre isso comigo. O que há de Simão em mim? Porque a história dele não está registrada aqui à toa. A história dele não fala só com os feiticeiros, com os mágicos.
nós também temos os nossos truques. Nós também fazemos uns truques, né? Eu falei dos truques dos incrédulos aí, que buscam alegria, que buscam satisfação e que estão aí em busca, né, nessa corrida alucinante pela felicidade, pela salvação no caminho errado, mas nós também estamos. Muitas vezes nós também estamos completamente equivocados na forma como da forma como nós desejamos o poder de Deus e para o que nós desejamos. A intenção de Simão era ruim, assim como muitas vezes a nossa intenção de buscar a Deus e as suas bênçãos também é ruim. Por isso que na oração, agora, antes de começar, eu estava falando com Deus, que nós não podemos chegar diante da Bíblia e querer dominar o texto sagrado para ter o conhecimento, para que as pessoas nos achem inteligentes, para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, está ali alguém que entende a palavra, que conhece a palavra. Não, nós temos que chegar diante do texto bíblico e deixar que ele domine o nosso gênio, domine a nossa natureza pecaminosa, para que ele fale quem nós somos, para que ele nos humilhe, nos levante, nos erga, porque é isso que a palavra faz. Nós não podemos usar a palavra e a obra para querer a atenção das pessoas. O que nós sentimos quando nós estamos no centro de alguma coisa, quando nós estamos em evidência, e quando nós perdemos essa evidência e chega alguém com mais evidência? Porque ele era o centro da cidade, mas agora, digamos, não estou falando que Pedro e João é o centro de tudo, Jesus é o centro, mas no contexto terreno, o que Simão está vendo é o quê? Bom, eu perdi toda a atenção que eu tinha, eu perdi o meu espaço, e agora quem está ocupando é esse Pedro e esse João aí. Então eu preciso voltar a estar em evidência. O que eu vou fazer? Eu tenho que chamar atenção. São os nossos truques de Simão. O que nós temos feito na obra de Deus é para chamar a atenção das pessoas ou é para a aprovação de Deus? É para agradá-lo? Nós podemos pecar até numa oração, porque muitas vezes nós estamos orando e fazendo de Deus um prestador de serviço, porque a gente está pedindo coisas que são para a nossa própria autoexaltação, não é para a exaltação do nome dele. Aqui o que está em questão não é que o Espírito Santo seria exaltado, que ele seria glorificado, não é para servir as pessoas. Simão não está pedindo algo para servir a ninguém. Ele quer ser servido com aquele poder. Então, a nossa reflexão maior com respeito a Simão é isso. Por que eu desejo o que eu desejo? E todo mundo tem um desejo. Nós somos filhos de Adão, nós temos uma natureza pecaminosa. Vamos olhar para nós mesmos, né? Vamos fazer esse exercício de mergulhar dentro do nosso ser e enxergar os nossos desejos. O que nós estamos querendo hoje? Por que nós estamos desejando isso? É realmente para Deus? É para a glória dele? O que nós temos feito para chamar a atenção das pessoas? Nós temos que todos os dias fazer morrer essa natureza, como Paulo disse, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Todo dia você tem que sujigar, estrangular a sua carne, porque ela está desejando aparecer. Ela quer, de alguma forma, o holofote. E esse holofote é só de Deus. É só de Deus. A glória é só dele, ele não divide com ninguém. Nós precisamos nos enxergar, assim, à luz das Escrituras e ver a maldade que habita em nós. E não vem com essa que não habita maldade em você, habita em todos nós. Habita uma maldade que é como aquele câncer, sabe? A pessoa descobre um nódulozinho, um carocinho, uma coisinha que é menor do que um grão de arroz. Aquilo perto do tamanho
do corpo, da sua totalidade, é nada. Hã? Quantas vezes nós desprezamos uma coisinha, porque isso aqui é tão pequeno, não é? Como imagina uma pelezinha da unha, é algo tão pequeno diante do corpo, é uma pele de unha. O pecado, quando está ali dentro, pode ser uma pelezinha de unha, uma cutículazinha solta, mas ele está ali, ele vai levar à morte. Porque o cancro pode ser bem pequenininho, pode ser ali um aglomeradozinho de células ruins. Se não for tratado, se não for arrancado, ele leva aquela pessoa à morte. Então, essa maldadezinha, esse desejo inocente, parece inocente, né? Eu só quero chamar a atenção. É o cancro. Que se não for extirpado de nós, vai nos levar à morte, vai nos matar. Então, ou você trabalha para isso ser arrancado, para que haja essa conversão genuína lá de dentro. Todos os dias a gente está nesse processo de se voltar para Deus, de se voltar cada dia mais, ou isso acaba nos destruindo. E outro ponto sobre oferecer dinheiro, que é algo tão terrível, né, mas a gente tem que falar, é sobre o caráter e a fé. Não dava para passar nesse versículo aqui sem falar sobre o caráter, né? Porque às vezes a pessoa se converte e ela até antes não tinha princípios, mas ela passa a ter alguns princípios, alguns valores, mas ainda não mudou tudo. Tem ainda algumas coisinhas ali do caráter que precisam ser transformadas. Tem alguns resquícios ali que leva a um caráter dúbio, a um caráter duvidoso. Uma ocultação, uma mentira, uma difamação, um desejo pela fofoca. Há ali um desviozinho de caráter. E qualquer desvio de caráter pode ser pequeno. Aí você fala assim, não, mas ele está junto com a fé. Eu tenho uma fé grande, eu faço a obra de Deus, mas o desviozinho de caráter está ali. Antes de Deus confiar numa pessoa, antes dele conceder os seus dons, os seus talentos, ele prova o caráter. Quando você vê a história de Daniel, todos os inimigos, todos os adversários de Daniel procuravam uma culpa nele. Uma única culpa, e não achavam. Ele era um homem de caráter, ele era um homem íntegro. Você vê aqui que não há integridade em Simão. Como é que ele teve coragem de fazer essa proposta? Chega a ser de uma disfarçatez tão grande. Como é que alguém tem coragem de oferecer dinheiro por algo espiritual? Mas quando há um pequeno desvio de caráter, mesmo que seja pequeno, a pessoa vai conseguir fazer coisas horríveis. A Bíblia apresenta, Deus apresenta Jó como um homem íntegro, reto, lembra? E mais abaixo Pedro vai falar que Simão era torto, você não é reto, o que não é reto é torto, né? Então, Deus apresenta Jó como um homem íntegro. E integridade, caráter, é algo que você carrega para a vida e em todos os momentos. Jó permaneceu íntegro quando perdeu todos os seus bens. Ele permaneceu íntegro quando perdeu os seus filhos. Quando a esposa não foi boa esposa para com ele, ele permaneceu íntegro quando os amigos o acusaram o tempo todo. Ele permaneceu íntegro quando os jovens da cidade já não o respeitavam mais. Ele permaneceu íntegro quando ele foi morar no lixão da cidade. Então, integridade, quando você tem caráter, integridade, você permanece, mesmo que tudo à sua volta esteja sendo injusto. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu cometi esse erro
Porque o contexto, olha só, eu estava passando aperto financeiro, estava num momento muito difícil financeiro, porque estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo, por isso eu roubei. Não. Ah, eu adulterei por causa disso, daquilo. Como eu disse, né, todo mundo tem as suas desculpas. A integridade, quando existe realmente numa pessoa, não importa o que está acontecendo à volta, ela permanece íntegra. Quando Deus disse que Jó era íntegro, ele era íntegro mesmo. Porque toda a sua vida mudou. Todas as pessoas à sua volta mudaram quando ele perdeu tudo. Todas. Todas as pessoas. Sabe o que é todas as pessoas? Jó ficou sozinho, mas ele permaneceu íntegro. Então nós não somos frutos do meio, nós somos fruto de quem nós confiamos, da palavra que nós obedecemos. Eu não sou fruto do que está acontecendo à minha volta. Eu sou fruto da minha fé. Se a minha fé realmente está em Deus, eu vou ser íntegra, por temor a Ele. Eu vou me desviar do que é mal, do que é errado. Eu vou conservar o meu caráter. Eu vou conservar os meus princípios. O que é errado continua sendo errado, mesmo que a minha melhor amiga ache que está certo. Mesmo que as pessoas à volta, Daniel lá na Babilônia, poxa, era só ele e aqueles 3 amigos andando na verdade. E todo mundo no palácio fazendo tudo errado. E ele conseguiu se conservar fiel. Ele foi uma ilha no meio de um oceano de pecado. Ao ponto de falar, olha, não se achava culpa. Os inimigos procuravam culpa, mas não achavam culpa nele. Como isso é especial, né? Como a gente tem que carregar isso para a vida. O 19 diz, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Dai-me também a mim. Aquelas pessoas, né? Aqui é o retrato daquelas pessoas que têm inveja, que querem tudo que os outros têm. Ah, olha só, esses meus amigos aí, vizinhos, conhecidos, estão recebendo o Espírito Santo, eu também preciso receber. Vocês têm esse poder? Eu também preciso ter. Então, dá também para mim. Eu quero ter isso também. Mas inveja. Né? É pura inveja. É puro desejo de ter autoridade, de ter domínio novamente. Ele ama o show. Não é? Ele gostava do show. E o show continua nele ainda. Ele não fazia show com as suas mágicas? Então, eu quero continuar fazendo show. Ele só está mudando de lado, né? Assim, eu agora não tô trabalhando mais com o chapéu e o coelho. Não sei se vocês já foram no circo. Os truques do circo tem lá uma jaula, uma mulher, aí eles rodam a jaula e de repente a mulher se transforma no leão. Não é assim? São os truques. Ilusionismo. Simão está mudando só a forma como ele faz, ele está querendo mudar só a forma como ele faz os seus truques, mas ele quer continuar fazendo o show. Tem gente que troca tudo do lado de fora, mas o interior continua o mesmo. Então ela continua com as mesmas práticas. O show é o mesmo. Né? E a reflexão para a gente terminar aqui. Quantas vezes nós também queremos comprar as bênçãos de Deus como Simão? A gente acha que o nosso jejum vai comprar Deus, a nossa oração, o nosso voto, o nosso trabalho. Nós fazemos certas coisas e nós queremos usar isso como uma moeda para barganhar com Deus. O jejum é bíblico, a oração é bíblica, a oferta é bíblica, mas isso não é para nos dar poder de barganha. Isso não é para a gente chegar diante de Deus achando que tem algum mérito, que merece ter o que, sabe, ou exigir o que ele tem a oferecer. Não. Porque se a gente faz isso, nós estamos como ele aqui. Olha, eu vou te dar isso, me dá aquilo. Não é assim, gente. Não é assim que funciona com Deus. O que nós fazemos
primeiro nós fazemos por amor. Por exemplo, a oração. Se nós formos para a oração, se dobrarmos os joelhos, não sei qual a posição que de repente você costuma orar, e você partir para a oração apenas interessado no resultado da oração, essa oração é a mesma coisa de me dar, eu vou te dar esse dinheiro, você me dá esse poder. A oração é, antes de tudo, comunhão com Deus, é saber que tem um Deus fiel, perfeito, amoroso, pronto a nos ouvir. E que a oração já cumpriu o seu papel mais importante, que é nos aproximar dele. O resultado é uma consequência. Eu não oro para ter o resultado, porque todas as vezes que eu orar, se eu orar pensando apenas no resultado da oração, eu estou querendo comprar com dinheiro. Eu não estou interessado em Deus, estou interessado no que Ele tem a me oferecer. Então, a forma de eu ter isso aqui é orando, então eu vou dar para Ele. Eu vou dar oração. O senhor gosta de oração? Então eu vou dar oração. E eu vou orar, o quê? 1 hora? Eu oro 1 hora. É um jejum que o senhor quer? Eu vou dar o jejum. Mas me dá o que eu quero? Vocês conseguem enxergar isso? Não é assim que funciona. Olha como é parecido. Você ora e pede, né? Porque a nossa oração a gente pode pedir, Jesus ensinou que pode pedir. Mas a essência é diferente. Você não ora querendo arrancar de Deus, querendo manipular Deus com as suas palavras. A oração não é para mudar a Deus, né? Como alguém já disse, e é fantástica essa frase. A oração é para nos mudar, é para mudar o nosso interior. A oração é para nos transformar, não é para transformar Deus. A oração não é para convencer Deus a fazer o que eu quero. Errado. Porque quando eu parto para a oração com esse desejo, eu vou convencer o Senhor. O que eu vou falar? O que eu vou... Deixa eu pensar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para mudar? Ou para fazer Deus me atender? Não é assim. Não é desse jeito. Né? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas é tão fininha, né? Aquela linha assim, sabe? Que separa uma coisa da outra. E nós precisamos parar com os nossos truques bobos. Nós temos essa mania de fazer os nossos truques, como Simão, de querer fazer com que as pessoas pensem que nós somos espirituais, de querer fazer com que as pessoas nos achem legais, inteligentes, aplicadas na obra. E isso são truques, são só truques. Quem deve testemunhar a nosso respeito é o Espírito Santo. Só o testemunho dele é fiel. Vamos parar com os nossos truques? Vamos parar de querer mostrar para as pessoas que nós somos isso, nós somos aquilo outro? Porque se nós entrarmos nessa tentativa, certamente nós teremos um fim triste como o de Simão. Vamos ser quem nós somos e deixar o Espírito Santo mostrar para as pessoas o que ele quer mostrar. Se ele quiser mostrar que eu sou uma pessoa que preciso de conversão, amém. Se ele mostrar para alguém que eu preciso do novo nascimento, amém. Se ele mostrar que eu preciso de humildade e Deus usar de repente o seu marido, você precisa ser humilde. Amém. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar? Ao invés de tentar mostrar, não, eu sou humilde e provar, eu sou humilde. Não, deixa o Espírito Santo mostrar quem nós somos. Esse é o melhor testemunho, né? E eu termino aqui. Deus abençoe a todas. Até a próxima.